passo a palavra para a Regina Celi Moreira Camargos, do DIEESE, que vai falar sobre greve no serviço público e fundo de greve. Assim, menos do que falar de questões técnicas, pode greve, não pode greve, se a greve, se a lei 87, né? 7783 é adequada ou não, dos seus limites. Eu queria provocar o debate aqui com vocês, mas para a gente pensar um pouco o porquê disso tudo, né? Cada um de vocês aqui que fez o seu relato foi muito enfático ao dizer que as medidas arbitrárias, né? As medidas punitivas, coercitivas que foram adotadas contra os trabalhadores e suas entidades representativas em movimentos grevistas, né? Por que vocês acham que isso ocorre? É só porque nós temos uma lei de greve restritiva? Eu acho que vai muito além disso. Acho que, na verdade, a lei de greves restritiva, como sempre foi na história do Brasil, né? Todas as leis de greves que tivemos no Brasil desde 1937 são leis restritivas do direito de greve. Na verdade, parafraseando um conhecido meu, o jurista José Francisco Siqueira Neto, que ele diz o seguinte: greve no Brasil não é direito, é delito, né? E como delito ela sempre foi tratada, desde sempre. Greve nunca foi direito dos trabalhadores, sempre foi delito, né? E por quê? As leis de greves que se sucedem mesmo, né, a 7783, que veio já no contexto de redemocratização do país, ela é de 1989, né, ela veio logo depois da Constituição Federal de 88, inclusive sacramentar o direito de organização sindical, né, dos servidores públicos. Vocês sabem que até 88 vocês não tinham direito de se organizar sindicalmente, né? Vocês podiam constituir associações, clubes, mas sindicatos vocês não podiam. Então vejam bem, né? A organização sindical no Brasil existe desde a década de 30. As primeiras leis sindicais do Brasil foram de 32, de 33, né? E o direito de representação sindical do servidor público só foi reconhecido em 1988. Então é todo um conjunto de situações, leis de greve restritivas, direito de negociação coletiva do servidor público até hoje não regulamentado. Aliás, um alerta para vocês, né? A Convenção 51, que foi ratificada pelo Congresso Nacional, ela vai caducar. Vocês sabem que toda convenção da OIT, ela tem um prazo, né, para ser transformada em projeto de lei. Ela não se auto-aplica. Há alguns juristas que dizem que as convenções da OIT são auto-aplicáveis, mas há um grupo de juristas que diz que não, né, que não existe essa auto-aplicabilidade de uma convenção da OIT. Para que ela tenha força de lei, ela precisa ser traduzida num projeto de lei que o parlamento brasileiro vote, né, e transforme isso numa lei, correto? Então, está caducando o prazo de vigência da Convenção 151 entre nós. Se nada for feito, ela vai ser desratificada. Nós voltamos a estaca zero. E o que está sendo feito em relação a isso? Né? Quantos projetos de lei, né, de regulamentação do direito de negociação coletiva no setor público estão em tramitação no Congresso Nacional? Eu conheço dois, do deputado Maurício Rantes e do deputado Pepe Vargas, sim, ambos deputados do PT. O mais completo, eu acho que acabaram todos os dois projetos sendo consolidados no projeto do deputado Maurício Rantes, né, que está lá no Congresso Nacional desde 2005. E o que tem feito, aí eu vou provocar, o que tem feito as entidades de servidores em prol da regulamentação do seu direito de negociação coletiva? Né? O que nós temos feito? Muito pouco. E vai caducar o 51. Vai caducar, ela está com os dias contados. Se nada for feito, ela volta para trás.
É como se nós não tivéssemos ratificado a Convenção 5 da OIT. Que eu faço essas provocações? É para a gente pensar o seguinte, que o nosso sistema de relações de trabalho, ele é profundamente autoritário no que tange aos direitos coletivos de organização, representação e manifestação dos trabalhadores. Nós temos uma consolidação das leis do trabalho que é bastante avançada no que tange aos direitos individuais, né? Para alguns segmentos de trabalhadores no Brasil, a CLT é um verdadeiro atestado de cidadania, né? Quem tem carteira assinada, quem é seletista, é cidadão. Quem não está coberto por esse instrumento protetivo não é cidadão. Aliás, no Brasil, direito do trabalho e cidadania são coisas que se confundem desde sempre, né? É cidadão quem trabalha, quem tem trabalho e quem é regido pelo Estatuto do Trabalho, que é a CLT. Quem não é nada disso não é cidadão. Nós temos que acabar com isso. Cidadão é qualquer um que nasça e tenha direito, principalmente o direito à vida, né? Não é só quem tem direito ao trabalho que é cidadão. Mas isso é uma cultura, né? É uma cultura de relações de trabalho que herdamos de onde, gente? De um passado escravagista, né? Nossa cultura é a cultura do manda quem pode e obedece quem tem juízo. A nossa cultura é uma cultura da casa grande e da senzala, do senhor de escravos, do senhor de engenho e de quem obedece o senhor de engenho, né? Essa é a nossa cultura de relações de trabalho. Quando é que o mundo do trabalho nasce no Brasil? Nasce com a escravidão. Quem foram os primeiros trabalhadores do Brasil? Escravos, seres humanos submetidos ao subjugo, não é? Foram os primeiros trabalhadores do Brasil. Em seguida vieram os imigrantes estrangeiros, trazidos em navios em condições insalubres, julgados, né, à própria sorte, em fazendas, sem saber falar a língua portuguesa, né, jogados à sua própria sorte. Então, o trabalhador no Brasil sempre foi a escória, porque quem manda não queria trabalhar, né? O Gilberto Freire vai dizer isso lá no Casa Grande Senzala. O trabalho é para os outros. A elite não trabalha. A elite manda, né? Essa é a nossa cultura. Como que nós poderíamos ter um direito de greve democrático se a nossa cultura de relações de trabalho é profundamente antidemocrática? E tendo nos últimos anos tido a oportunidade de acompanhar as desventuras dos servidores do Judiciário de Minas Gerais, né, por várias oportunidades eu tive assim, o enorme desprazer, né, de estar naquela corte. Olha o nome que se dá, corte, né? Superior a isso. Eu tive o desprazer de estar com alguns senhores, né, desembargadores ilustres, que tratam os servidores, os trabalhadores, talvez como os senhores de engenho tratavam os seus escravos há 400 anos atrás. Lhe dirigem ofensas, ameaças. Que diálogo existe? Diálogo nenhum. Eu falo e você ouve. E como eles têm a lei na mão, eles fazem com ela o que quiserem, né? Então, a agilidade, né, com que se impõe uma série de, digamos assim, de arbitrariedades durante uma greve de vocês, aí no caso do setor judiciário, é muito mais veloz do que numa greve da iniciativa privada. Vê lá se algum desembargador vai se meter a besta com uma greve na Volkswagen lá em Curitiba, que durou 30 dias. Os trabalhadores da Volkswagen em Curitiba pararam 30 dias. Vê lá se algum desembargador foi bulir com eles. Ninguém foi bulir. Greve de... Esse cara produz carro. Isso não afeta em nada a sociedade. Mas um ou outro consumidor que ficou insatisfeito porque foi lá na concessionária da Volkswagen comprar um carro e o
O cara da concessionária falou, olha, esse modelo não tem porque os caras estão de greve. Se você vai ter de aguardar a greve e voltar, não tá bom, vou lá na Fiat e compro outro carro. Não é? É assim que as coisas acontecem. Agora, todas as greves que têm ocorrido no âmbito do setor público e estatais, vejam, por exemplo, todas as tentativas de greve dos trabalhadores da CEMIG, da Copasa. Todas as greves no setor público brasileiro têm sido tratadas da maneira como vocês aqui já expuseram, como delitos, né? Então essa é a primeira questão aqui que eu coloco para o debate de vocês. Como querer ter uma lei de greve democrática se o nosso sistema de relações de trabalho é herdeiro do autoritarismo? Nós ainda não rompemos, né? Nós ainda não rompemos, estamos caminhando desde 88 para democratizar as relações de trabalho no Brasil e não rompemos com muitos dos elos autoritários que nos ligam ao Estado Novo, à ditadura militar. E aí, muitos sindicatos, inclusive sindicatos combativos até, né, não estão muito afim de fazer essa discussão, porque às vezes fazer essa discussão, né, dessa mexida geral no nosso sistema de relações de trabalho, significa também, em alguma medida, mexer com o queijo, né? Quem mexeu no meu queijo, né? É mexer com o queijo, é mexer com o poder. E não é fácil, né? Nós não vamos fazer uma mudança no nosso sistema de relações de trabalho fazendo pinçadinhas aqui e acolá. A mudança tem que ser sistêmica. Senão nós vamos pegar um Frankenstein e vamos transformar em outro Frankenstein, né? E não vamos resolver, não vamos tirar o viés autoritário de nosso sistema de relações de trabalho. É contra isso que temos que lutar. Os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada. Como que nós vamos nos livrar de vez do ranço autoritário que encobre as relações de trabalho no Brasil, do qual vocês são, digamos assim, vítimas preferenciais, né? Já que estão submetidos a uma corte, ou cortes, e não a um patrão qualquer, né? Eles se acham patrões muito especiais, patrões quase semideuses, não é? É muito difícil lidar com semideuses, né, gente? Lidar com um patrão qualquer já é difícil, com semideuses, né? Que com uma canetada manda embora, corta ponto, faz o diabo a 4, pressiona o governador, fica muito mais difícil, né? Então, para criar um direito de greve democrático, nós precisamos, antes de mais nada, olha só, né? Isso não é uma antinomia. Para mim, greve e negociação coletiva são faces da mesma moeda. Não é possível fazer greve sem o direito de negociação coletiva previsto e regulamentado, e não se negocia se não tem o poder de fazer greve. Uma coisa não existe sem a outra. Vocês não tenham ilusão. Ninguém aqui vai sair com o direito de greve democrático sem antes nós regulamentarmos o direito de negociação no setor público. Por quê? Muitas vezes vocês fazem greve para ter direito a sentar numa mesa de negociação. O Sindiúte ficou dos 100 dias de greve que o Sindiúte enfrentou no ano passado, uma greve traumática, dolorosa para a sociedade. Aí nós vamos entrar numa outra questão muito séria da greve do serviço público, 112, né? Vamos entrar aí num outro debate muito duro, né? Muito sensível da greve do servidor público, que é como que essa greve afeta a sociedade, né? E uma greve de professor é um trauma para uma sociedade, para as famílias daquela sociedade. Mas nesse período todo que o Sindiúte ficou em greve, gente, praticamente a metade desses dias, o governador do estado sequer recebeu, né, o comitê de negociação do Sindiúte. Vejam bem, 112 dias de greve, dos quais 60 dias, o Sindiúte tentou um diálogo e não conseguiu.
Ora, o que é isso? Como que eu faço uma greve e não negocio as condições de término dessa greve? Eu tenho que negociar, não é? Então não se iludam. Greve e negociação coletiva são a mesma coisa. Não existe uma sem a outra, né? Não existe nenhuma possibilidade de fazermos uma negociação coletiva bem-sucedida se o patrão não souber que a qualquer hora nós podemos parar. Ele tem que saber que nós podemos parar, né? Como forma, como mecanismo legítimo de pressão. E aí recomendo vocês também investigarem, porque há juristas, né, que dizem que corte de ponto é ilegal, que greve não é suspensão temporária de contrato de trabalho. Então, isso não é passível, não é uma coisa passiva, não é um entendimento passivo que os advogados trabalhistas têm, né? Há advogados que dizem que não é bem assim. Corte de ponto não é uma coisa tranquila. Quem está com a razão? Não é? Então, é preciso pensar nessa questão de uma maneira sistêmica. Nós temos que caminhar aceleradamente para regulamentar o direito de negociação coletiva no setor público, antes que a Convenção 51 caduque. E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar no direito de greve efetivamente democrático, pensando que greve e negociação não existem uma sem a outra. Meu tempo já está estourando, fica para o debate. Obrigada.